Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Tudo jóia? Como é que estão os estudos? Matéria em dia? Animados? Ótimo! Pessoal, vamos então retomar os nossos conteúdos. Vamos abordar nessa aula o comportamento dos compostos gasosos, ok? Então vamos iniciar agora o estudo dos gases, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente, para você definir um gás, você precisa trabalhar com as variáveis desse gás, ok? Então vamos analisar o que define esse gás, quais são essas variáveis. Então, primeiramente, vamos trabalhar com o volume de um gás, tá? Bom, você pode definir o volume gasoso como sendo o espaço que esse gás vai ocupar, o espaço que as partículas desse gás irão ocupar, ok? Tá? Isso que você define como sendo o volume gasoso, tá? É claro que quando você trabalha com um gás, esse gás vai se espalhar por todo o recipiente que contém o gás. Portanto, o volume gasoso será sempre igual ao volume do recipiente que contém esse gás, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, se esse gás estiver no recipiente quadrado, terá um formato quadrado. Recipiente redondo, terá um formato redondo, ok? Então, sempre o volume gasoso é igual ao volume do recipiente que contém esse gás, tá? E as unidades? Bom, eu trabalho com várias unidades para definir volume. Então eu tenho lá, primeiramente, a unidade metro cúbico, que equivale a 1000 vezes o litro. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Então, decímetro cúbico e litro são equivalentes, tá? E 1 litro equivale a 1000 ml, ou 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, o centímetro cúbico e ml também são grandezas que se correlacionam, tá? Equivalentes. Ok? Tranquilo? Tá jóia. Beleza. Tá aí então o volume. A segunda variável de um gás é o que nós definimos como sendo a pressão, tá? Então, a pressão de um gás você pode definir, tá? Como sendo uma medida da colisão das partículas desse gás com as paredes do recipiente que contém esse gás, tá? Então aqui nessa figura, você pode ver que as partículas do gás colidem com a parede do recipiente, e essa colisão é o que nós chamamos de pressão que um gás vai exercer dentro do recipiente, tá? Unidades que a gente vai utilizar. Você pode utilizar a unidade atmosfera. Então, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ou ainda, um atm equivale a 760 torr, que é Torricelli, tá? Ou ainda um atm equivale a 10 elevado a 5 pascal, ok? Que também é uma outra unidade de pressão. Muito bem. Outra coisa importante é você entender o que é a pressão atmosférica, tá? Então a pressão você pode definir como sendo o peso de alguma coisa, né? A força, nesse caso aqui a força que o gás exerce sobre um determinado ponto. Então a pressão vai ser o peso da coluna de ar sobre um ponto. Portanto, se eu pegar o nível do mar, eu tenho uma pressão, uma coluna de ar máxima sobre um ponto. Essa coluna de ar máxima sobre um ponto nós chamamos de pressão atmosférica, tá? Então, ao nível do mar, foi definido que a pressão exercida sobre qualquer ponto sobre o nível do mar equivale a 1 atm, uma pressão atmosférica. 1 atm, ok? Conforme eu vou subindo, a coluna de ar vai diminuindo, tá? Portanto, a pressão atmosférica sobre um ponto também diminui, ok? Então, quanto maior a altitude,
menor a coluna de ar sobre um ponto, consequentemente menor será a pressão atmosférica. Tá? Ao nível do mar a pressão atmosférica é 1 atm. A 300 metros de altitude a pressão atmosférica é menor. E a 700 metros de altura a pressão atmosférica é menor ainda. Tá? Tranquilo? Isso tem a ver diretamente com o ponto de ebulição de um líquido. Eu posso pensar assim, quanto maior a coluna de ar sobre um líquido, mais dificilmente esse líquido escapa para a atmosfera. Portanto, quanto maior a pressão atmosférica sobre um líquido, maior o ponto de ebulição desse líquido. Por isso que a água entra em ebulição ao nível do mar a 100 graus Celsius. Se essa água, mesma água, estiver a 300 metros de altitude, como a pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição será inferior a 100 graus Celsius. Sei lá, 98,5 graus Celsius. E se a altitude for maior ainda, a pressão atmosférica sobre o mesmo líquido será menor ainda, portanto o ponto de ebulição será menor ainda. Tá? Vamos supor aqui, a 700 metros poderia entrar em ebulição a 80 graus Celsius. Tá claro? Então, a pressão atmosférica está diretamente ligada ao peso da coluna de ar sobre um determinado ponto, consequentemente, ao ponto de ebulição deste líquido nesta determinada altitude. Ok? A terceira grandeza que a gente vai trabalhar é a temperatura. Tá? A temperatura vai medir a energia cinética das partículas do gás, ou seja, a agitação dessas partículas. Quanto maior a temperatura do gás, quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas do gás estarão. Maior a energia cinética dessas partículas gasosas. Tá? A gente vai trabalhar com duas escalas, geralmente, dentro da temperatura. Tá? A escala em Kelvin e a escala em graus Celsius. Ok? Então, a Kelvin e graus Celsius. Eu posso dizer que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Tá? Então, você fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, basta usar a formulinha. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Tá? Portanto, 100 graus Celsius, eu somo 273, vai me dar 373 Kelvin. Tá? Lembrando que Kelvin é chamado de temperatura absoluta, né? Tá? Escala absoluta, melhor dizendo. Ok? Então, o Celsius, o grau Celsius, pode ter temperatura negativa, mas o Kelvin, a menor temperatura, a temperatura absoluta, seria 0. Ok? Menor temperatura de um gás. Beleza, uma vez que você consegue entender a definição das variáveis de um gás, agora eu posso correlacionar essas variáveis, tá? Então, vamos pegar essas três variáveis, pressão, temperatura e volume, e fazer a correlação, tá? Primeira correlação que a gente vai ver, temperatura e pressão, tá? Então eu posso pensar da seguinte maneira, ó. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a energia cinética dessas partículas que formam o sistema, partículas do gás. Consequentemente, maior a agitação dessas partículas. Se as partículas estão mais agitadas devido à temperatura maior, elas vão sofrer um número maior de colisões. Quanto maior a agitação das partículas, mais as partículas colidem com as paredes do recipiente. Consequentemente, maior será a pressão do gás. Então, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior será a pressão do sistema. Ótimo. Qual é a correlação matemática entre duas grandezas diretas? A divisão ou a multiplicação? Exato, é a divisão. Tá? Então, se eu pegar
a pressão do gás e dividir pela temperatura do gás em Kelvin, sempre a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Porque o Kelvin não tem valor negativo. Então, se eu pegar a pressão do gás e dividir pela temperatura em Kelvin, vai dar um valor constante, ok? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Se eu for traçar uma reta, né, uma proporção, né, um gráfico, vai dar uma reta, porque se você dobra a pressão, dobra a temperatura. Quadruplica a pressão, quadruplica a temperatura. Vai dar uma reta. Como a escala da temperatura está em Kelvin, vai passar pelo zero absoluto. Tá? Se a temperatura estiver em graus Celsius, aí não passa pelo zero. Vai passar aqui no menos 273. Tá? Por isso que geralmente utilizamos em Kelvin. Desculpa. Muito bem. Vamos para a segunda correlação. Temperatura do gás e volume do gás. Podemos pensar o seguinte: quanto maior a temperatura do gás, maior a agitação das partículas do gás. Quanto mais agitada as partículas estão do gás, maior será o espaço ocupado por essa partícula. Tá? Então, quanto mais ela vibra, maior o espaço que ela ocupa. Portanto, maior o volume. Cuidado, não vai confundir espaço ocupado por dilatação, tá? Eu não estou dizendo que a partícula vai dilatar e ficar maior. Eu estou dizendo o seguinte: como ela se agita mais, ela vibra mais. Então imagina o seguinte: a partícula vibrando nessa quantidade aqui, vibrando assim, igual a minha setinha aqui. Ela vai ocupar um certo volume, um certo espaço. Se eu aqueço, a partícula vibra mais. Ela ocupa um espaço maior. É isso que estou dizendo aqui. Quanto maior a agitação, maior o espaço ocupado. Quanto maior o espaço ocupado, maior o volume do gás. Tá claro? Então, novamente, grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Portanto, já vimos que a correlação matemática será a divisão, né? A pressão dividida pela temperatura em Kelvin vai dar um valor constante. Ok? Portanto, novamente teremos um gráfico, uma reta, né? Se a temperatura estiver em Kelvin. Vai estar sempre em Kelvin, né? Muito bem. A terceira correlação, volume e pressão. Tá? Então eu posso pensar assim: quanto maior o volume do recipiente que contém o gás, mais espaço livre a partícula do gás terá para se movimentar. Quanto mais espaço a partícula tem, né, para se movimentar, menor o número de colisões. Quanto mais espaço a partícula tem para se mover, menos ela colide. Quanto menor o número de colisões, menor a pressão. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho duas grandezas inversas, então agora aumenta o volume, diminui a pressão. Então, a correlação matemática é a multiplicação. Volume vezes pressão vai dar um valor constante. Se eu for jogar num gráfico, eu tenho a pressão pelo volume. Quando a pressão for máxima, o volume é mínimo. Quando o volume for máximo, a pressão é mínima. Grandezas inversas. Vai dar uma curva. Ok? O gráfico. Beleza, então. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a equação geral dos gases. O que essa equação vai fazer? Vai juntar essas três variáveis, tá? Vai pegar a pressão, o volume e a temperatura e vai correlacionar numa única equação. Então eu posso dizer o seguinte: o gás no estado inicial, que eu chamo de 1, a relação pressão, volume e temperatura é um valor constante. Então, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai dar um valor constante. Eu posso pensar do mesmo jeito que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai dar o mesmo valor constante. Então, cara, eu posso igualar, né?
E aí vai dar a famosa formulinha PVT Povotot. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial em Kelvin é igual pressão final, volume final, temperatura final em Kelvin. Ok? Tá? Ok. Eu tenho dessa equação, pressão vezes volume dividido pela temperatura, eu consigo tirar 3 situações diferentes. Tá? Quais são essas situações? Primeira, a situação que vai ocorrer, uma transformação que vai ocorrer com pressão constante. Ok? É chamada de isobárica. Bárica porque o aparelho que mede pressão é chamado de barômetro. Tá? Então, isobárica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa regra, equação geral, e vou cancelar o P1 e o P2. Tá? Porque são iguais. Portanto, eu vou ter agora aqui o volume inicial, temperatura inicial, será igual ao volume final, temperatura final. Ok? Eu cancelo a pressão. Tá? E aí já vimos que essa relação volume e temperatura vai dar uma reta. Uma outra transformação possível é isotérmica. Iso quer dizer a mesma. Isotérmica, mesma temperatura. Então eu venho na equação geral, tiro a temperatura, T1 igual a T2, cancelo. Então vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá? E já vimos que isso vai dar uma curva. Acabamos de ver isso. Tá? E a terceira transformação é aquela que o volume é constante, chamado de isocórica ou isovolumétrica. Eu cancelo o volume, P1, T1, P2, T2. Ok? É a equação que eu tenho. E você já viu também que isso vai ser uma reta. Tá? Ótimo. Tranquilo até aqui. Muito bem. Pessoal, agora a gente vai analisar um quarto conceito, que é a equação de estado dos gases, tá? Ou anteriormente chamada de equação de Clapeyron, ok? O que o Clapeyron vai fazer? Ele vai associar agora essas três variáveis do gás, pressão, volume e temperatura, com a quantidade de partículas de gás, tá? Então, pressão, volume e temperatura associado à quantidade gasosa, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa correlação que a gente já conhecia, pressão vezes o volume dividido pela temperatura em Kelvin, que dá um valor constante, ele vai pegar a temperatura e mandar para lá. Tá? Então vai ficar PV igual a constante vezes temperatura. Não vai confundir esse K de constante com o K do Kelvin, tá? Então é pressão vezes volume igual a constante vezes a temperatura. Tranquilo? Eu só mandei a temperatura para lá multiplicando a constante. O que o Clapeyron vai fazer? Ele vai trabalhar com quantidades diferentes de gases. Então ele pega essa relação PV-KT para 1 mol de gás. Ele verifica que vai dar 1 vezes KT. Para 2 mol de gás, vai dar 2 vezes KT. 3 mol de gás, 3 vezes KT. Aí ele generaliza. N mol de gás vai dar N vezes KT. Ele vai pegar então a pressão vezes o volume, igual a quantidade em mol, vai chamar esse valor que ele obtém aqui, sempre o valor constante, de R, vezes a temperatura em Kelvin. Ok? O que eu sei dessa equação? Que a pressão representa o P, que o volume em litros, isso é importante, tá? O volume em litros é o meu V, o N é a quantidade em mol, o R é a chamada constante universal dos gases e o T é a minha temperatura em Kelvin. Uma coisa importante para a gente ressaltar aqui é que esse N, a quantidade em mol, nada mais é do que a massa pela massa molar. Tá? A massa é o valor que ele vai te dar no enunciado
e a massa molar eu calculo pela fórmula do gás. Por exemplo, CH4, carbono vale 12, o H vale 1. Então vai ficar 12 mais 1 vezes 4, vai dar 16. Isso é a massa molar. E a massa é a massa em gramas que ele te fornece. Ok? Então eu posso substituir aqui ó, o N por massa molar. Tá? Outra coisa importantíssima dos gases é quando você trabalha numa condição específica chamada condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, as condições nas CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Tá? Quais são, né, as constantes dessa condição normal? Eu vou pegar sempre 1 mol de gás, tá? Esse 1 mol de gás vai estar a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Essa é a condição que nós chamamos de normal, tá? E a pressão será de 1 atm, ou 760 mililitros de mercúrio, ok? Então, sempre 1 mol de gás a 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, sempre esse 1 mol de gás ocupará um volume molar, volume de 1 mol, igual a 22,4 litros. Tá? Isso é importante. Sempre nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. Ok? Portanto, se eu pegar a equação de Clapeyron, né, equação de estado de um gás, PV, nRT em Kelvin, e utilizar esses valores na equação, eu consigo calcular o R. Tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar essa equação e vou aplicar a pressão em atm. Então, quanto vale a pressão nas condições normais em atm? 1 atm. Então, a pressão é igual a 1. Quanto vale o volume de 1 mol? 22,4 litros. Qual é a quantidade em mol? 1 mol. Quanto vale o R? Eu quero saber. Qual a temperatura na CNTP? 273 Kelvin. Fazendo essa conta, eu vou definir que o R vale 0,082. O que é essa unidade louca aqui? Ué, isola o R. A pressão está em atm e o volume está em litros. Dividido por N, vou passar dividindo, né? Por N que é a mol e a temperatura que é Kelvin, tá? Então atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, ok? Eu também posso calcular o R não em atm, mas em milímetros de mercúrio. Então eu vou pegar as condições normais, 760 milímetros de mercúrio, e vou substituir aqui no lugar da pressão, tá? O volume é volume de 1 mol, 22,4 litros. O N é 1 mol, o R eu quero. Temperatura é a temperatura padrão, 273 Kelvin. Resolvendo essa equação, 62,3 mililitros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ok? Pessoal, a teoria de gases, por enquanto, é essa, tá? Com essa teoria já dá para você resolver as questões da apostila, ok? Dá para você já verificar o seu conhecimento em relação a essa aula. Espero que você tenha entendido esse comportamento gasoso, tá? Bons estudos para vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até mais, meus queridos. Beijão.